em 1 Samuel, capítulo 17, no livro do profeta Samuel, capítulo 17. Uma pequena correção para a igreja, para efeito de aprendizado. Quando as pessoas falam 1 Samuel, 2 Samuel, está errado, viu, querido? Porque é um livro, não é uma carta. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Todo mundo achou, amém? Glória a Deus. Está escrito: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá. Acamparam-se em Socó e Azeca em Éfes-Damim. Porém Saul e os homens de Israel ajuntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram batalha contra os filisteus. Estavam estes no monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém. E entre eles existia um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, da altura de 6 côvados mais um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel, dizendo-lhes: para que vocês estão saindo, formando linha de batalha contra nós? Não sou eu filisteu, e vós sois servos do rei Saul? Escolhe entre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, nós, filisteus, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então vós, israelitas, serão os servos nossos. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do gigante filisteu, espantaram-se e temeram muito. Vou ler novamente o versículo 10. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Amém? Coloca a tua Bíblia sobre a tua cadeira. Levanta suas mãos nesse momento. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, esta é a tua hora, é o teu momento e eu te dou graças. Peço a tua ajuda e a tua misericórdia, fala ao nosso coração. Que eu diminua e tu cresça, Senhor. Abra o entendimento da tua igreja. Porque, Deus amado, o Senhor é a favor, Pai querido, do amor. O Senhor está do lado daqueles que o temem. E a tua palavra diz que o Senhor os livra. E nessa noite, Deus Santo, nós estamos aqui reunidos, Pai, crendo, Pai querido, que o Senhor, Pai querido, hoje está levantando um exército diferente. No nome de Jesus eu te agradeço. Amém. A igreja pode se assentar no nome de Jesus. Vou repetir o verso 10. Hoje afronto as tropas de Israel. Hoje afronto as tropas de Israel. Tema da mensagem de hoje é afrontas gigantescas não derruba crente. Amém? Afrontas gigantescas
não derruba um crente. Dura coisa é para o homem, dura coisa é para a mulher ser afrontado. Quando alguém com o dedo em riste, coloca no teu nariz e declara uma palavra, e declara uma frase, que você se encolhe todo, que você te pegou no contrapé, e toda afronta ela vem acompanhado de algo terrível que se chama humilhação. E eu fico imaginando esta situação. Rompe a batalha entre os filisteus e as tropas de Israel. E a guerra, tudo indicava, havia indícios fortes que iria ser uma batalha, mais uma batalha desse inimigo, parece que era um inimigo eterno do povo de Israel. E parecia que ia ser uma batalha sangrenta, e de repente, o rei Saul, ele prepara o seu exército, coloca seus homens em linha de batalha, coloca todos eles em um determinado lugar. A palavra do Senhor diz que os israelitas ficaram no monte chamado e acamparam no vale de Elá. Ou seja, eles estavam em um declive. E lá embaixo existia um vale. E subindo a outra montanha, um outro monte, estavam as tropas dos filisteus. E Saul fez tudo certinho. E Saul ordenou as suas tropas para que se alinhassem, com seus escudos, com as suas lanças, com os seus capacetes, com toda o armamento bélico da época. Tudo aquilo que podia ser utilizado numa batalha, espadas, tudo o que poderia ser utilizado num confronto de homens, o exército de Israel estava equipado. E ele vê do outro lado do vale, no outro monte, em Socó, ele vê ali o exército dos filisteus, também todos eles se preparando para o embate. Mas alguma coisa naquele dia aconteceu que fez com que mudasse de uma forma abrupta, de uma forma sensível, a opinião de Saul sobre aquela batalha. Sai do meio do arraial dos filisteus um homem de 6 côvados, cada côvado tem 45 centímetros, e esse homem tinha 6 côvados mais um palmo de homem, ou seja, um palmo da mão de um homem, e isso beirava na casa de quase 3 metros de altura. Você imagina 3 metros de altura. E esse homem, ele sai do meio, Esse homem, ele sai do meio do arraial dos filisteus e vem sozinho, com um capacete, com couraça, com escudo, com lança e com espada. E aquilo assusta o arraial de Israel. E ele afronta os soldados de Israel. A palavra do Senhor diz: hoje afronto as tropas de Israel. Dura coisa é para o homem, trazendo para os dias de hoje, e para a mulher ser afrontado. Não esperava, Saul não esperava. E de repente surge no meio da batalha algo que o surpreendeu. A afronta nos surpreende. A afronta vem para nos humilhar. Sara um dia foi afrontada por Agar, porque Agar podia ter filhos, e ela já estava esperando um filho de Abraão. E ela afrontou Agar, e ela afrontou Sarai. E Agar, cada vez que ia engordando mais, que a sua barriga, ela afrontava mais. E talvez ela passava perto de Sara e falava: você está vendo essa criança que está na minha barriga, Sara? É filho do seu marido. Isso doía.
Você está vendo essa criança que vai nascer? Vai ser descendente do teu marido. Você sabe os bens que você tem? Você não tem filho, vai ser desse aqui, ó. E Deus observava tudo isso. São afrontas, querido, que deixou Sara entristecida, angustiada, que depois vocês sabem os desdobramentos. A palavra do Senhor também conta a história de um homem. Se a gente parar só no texto de Sara e Agar, a gente já fica, como que ela podia afrontar a sua patroa? A gente busca nos livros dos reis uma história interessante de um rei que chamava Ezequias. E o rei Ezequias, um homem bom, um homem reto, um dia ele foi afrontado. Um dia Ezequias se viu em meio a um cerco de um rei maligno chamado Senaqueribe. E esse rei disse: hoje eu te destruo. E ali ele percebeu que ele não havia formas, não havia meio, não tinha como ele sair daquela situação. Ele ia ver o povo dele destruído, ele ia ver a sua casa queimada, ele ia ver a sua família totalmente levada em cativo ou morta. Que afronta, alguém chegar na tua casa e falar: eu vou entrar na tua casa, vou destruir. Alguém chegar no teu trabalho e falar assim: olha, você é incompetente. Esse negócio só vai para frente o dia que você deixar esse negócio e outra pessoa melhor tomar. Alguém chegar para você e falar: você não vai casar com a minha filha porque você não tem capacidade. É alguém chegar, o marido chegar para a mulher, depois de algum tempo que ele estudou, que ele cresceu, e chegar, chamar ela de um lixo. Você é um lixo, você não vale nada, você é um trapo. Alguém chegar, a mulher chegar para o marido e falar: olha, você trabalha, você ganha 500, eu trabalho, eu ganho 4.000, então você cala a boca, quem paga as contas de casa sou eu. Isso é afronta. Isso é afronta. Contaram uma história uma vez, que uma dessas de narizinho empinado, Patricinha, casou com o Zé. E a mãe da moça, falou: coitado do Zé, o Zé vai sofrer na mão dessa minha filha, porque ela tem o nariz empinado demais. Ela não pensa muito em dar uma resposta, humilhar, jogar no chão, pisar em cima. E o coitado do Zé é humilde, e ela é rica, coitado do Zé. Casaram, foram para a lua de mel. No dia seguinte estava o Zé na porta da casa da sogra com a moça. E ali o Zé entrou, e entraram os dois abraçados, e a mãe já ficou de olho, falou: não é lua de mel, né? Aí a hora que entrou dentro de casa, a mãe estava varrendo a sala. A Patricinha diz: mãe, não mexe com isso, deixa que eu varra a sala. A mãe falou: o quê? Aí ela varreu a sala, chegou na cozinha, arrumou toda a louça, lavou a louça, subiu nos quartos, arrumou todos os quartos, e o Zé lá na sala, assistindo televisão, tranquilo. Daqui a pouquinho: ô bem, você quer um cafezinho, você quer um suco, você quer, papai, você quer um suco, você quer um cafezinho? A mãe falou: não, aí tem coisa. Alguma coisa aconteceu. Alguma coisa aconteceu. Não é pelo fato de ser simplesmente a lua de mel. Alguma coisa mudou a personalidade da minha filha. Eu, quando vejo mulheres afrontando os seus maridos, porque ela se acha alguém e ele um Zé Ninguém, tá? Ela se acha alguém e ele um Zé Ninguém, eu lembro dessa história. Chegaram para o Zé e falou: Zé, você pode vir aqui no fundo conversar comigo? A mãe da moça: o que aconteceu, o que você fez com a minha filha? Falou: não, daqui para frente você vai ver, ela vai ser assim. Não tem problema. Você bateu nela? Não. Você maltratou ela? Não. Você fez ela assinar algum termo? Não. É que ontem eu fui dormir e ela também foi dormir. Só que chegou uma hora que eu deitei, ela deitou. Aí cantou um galo.
Eu dei uma olhada de rabo de olho para o galo. Ele cantou 2 vezes. Eu fui na minha escrivaninha, tirei um revólver e pá, matei o galo. Ela viu aquela situação, a mulher ficou maceda, deve ter sido por isso. Antes que o galo cante pela 3ª vez, mata o galo. Mata o galo na tua casa. Mata o galo no teu serviço. Tá certo? Porque daqui a pouco você vai ser chamado de pamonha, você vai ser chamado de mané, você vai ser chamado de frouxo, você vai ser chamado de Zé Ninguém. Faça barraco mesmo, é uma vez só, já faça o barraco mesmo e não deixa acontecer pela 2ª. Foi assim que o Zé fez. E a mesma coisa são com as mulheres. As mulheres muitas vezes se dedicam uma vida toda para o camarada. Aí lá na frente, ele deixa, ele larga, ele vai. No nome de Jesus, isso é uma afronta. Isso é uma afronta para a mulher, isso é uma afronta para os filhos. É uma afronta para aquela mulher que acompanhou a vida toda. O que Deus nessa noite quer falar? Está na hora de reverter essa situação. Não aceite mais afrontas do inimigo. Pode ser grande, pode ser pequeno. Seja lá ele quem for, no nome de Jesus. Se aconteceu isso um dia na tua vida, se você conhece alguém que aconteceu isso um dia na vida dela, que ele largou para viver os sabores da vida, você fala para ela, ó, para ele, você está indo, você vai, mas depois não vou ficar aqui lambendo o chão te esperando não, eu vou levantar minha vida, eu vou trabalhar porque eu tenho mais é que viver, e se um dia você voltar com câncer, com AIDS, seja lá, você vai procurar outra porque eu não estou aqui para ser sua pajem. Tem que matar o galo, meu filho, na 2ª. Tem que ter determinação. Você não pode viver uma vida de afrontas. Você não pode viver uma vida de destruição. Você não pode virar tapete dos outros. Esse povo aqui estava sendo afrontado, estava passando por um momento de desespero. O texto diz que Golias estava sendo um instrumento de afronta para afrontar o reino de Israel. Saul era o rei, Saul era um bom homem, Saul era trabalhador, era um rei honesto, estava ali, estava buscando, tinha seus defeitos, mas estava na dele, e de repente quando ele vê aquele homem medonho surgir na frente de todo, ele treme. Israel, através dos tempos, você pode pegar a história do povo de Israel, você vai ver um negócio. Israel nunca foi um exército de ataque. Israel sempre foi um exército de defesa. Israel sempre foi um exército de defesa. Israel nunca rompeu as suas fileiras para destruir ninguém sem antes não ter sido atacado. Quem conhece a guerra dos 7 dias aqui sabe o que eu estou falando. O povo se reuniu depois que Israel havia sido novamente restaurado, o seu Estado de Israel novamente foi devolvido para ele. Se reuniu os países vizinhos e chegam e atacam no dia seguinte o povo de Israel, ataca o Estado de Israel. Israel combate nas 3 fronteiras, da Jordânia, do mar, da Síria e do Egito, nas 4 fronteiras, e começa a bater no inimigo. E começa a se defender nas 4 fronteiras. Daqui a pouco Israel estava dentro dos países inimigos, com as suas tropas. Sempre foi um país de defesa, nunca foi um país que saiu primeiro para o ataque. E aqui mais uma vez ele estava na defensiva. Ele estava numa situação porque os filisteus vieram até o vale de Elá para guerrear. E quando Israel está preparando para a batalha, surge o inesperado. Esse homem calçava aproximadamente 50, pesava aproximadamente 210 quilos, era um tamanho descomunal. Golias era o nome da fera, que faz uma proposta justa. Você prestou atenção na proposta que Golias fez? Hoje ele disse, afronto as fileiras de Israel, dá-me um homem. As guerras, muitas vezes daquele tempo, eram mais inteligentes do que a de hoje. Que essa guerra que sai soltando bomba, matando, sem saber se está matando civil, se está matando soldado.
Ele falou, me dá um só, nós vamos guerrear. Quem morrer, o país que perdeu o seu soldado, vai ser escravo do outro. Justo, ele não fez, ele faz uma proposta justa, honesta e inteligente para Israel. E Saul, mesmo assim, Saul temeu. Um homem fora do normal, que traz uma sentença através de uma promessa, através de uma proposta. Tinha naquele lugar ali, com certeza, representante de outros países que iria ver, e que viram a afronta dos filisteus através desse homem contra o povo de Israel. E quem perdesse ia ser subjugado, ia se tornar escravo. A afronta é isso, meu querido, se você se entregar, você vira escravo. A afronta é isso aí mesmo, se você não der um basta na primeira, você se torna capacho. Por que Deus incomoda para trazer esse tipo de palavra, né? Não aceita afronta não, viu, querido? Não aceite afronta assim não, porque você tem um Deus, e já já nós vamos entrar nesse Deus que assumiu essa, e que comprou essa briga aqui, tá? Ele disse, estou enfrentando hoje as fileiras de Israel, desça um homem para me enfrentar. Isso aconteceu, sabe quantos dias? 40. Por 40 dias e 40 noites era afrontado o povo de Israel. Por 40 dias e 40 noites, o povo ali era humilhado por esse guerreiro. E humilhava o rei Saul. Eu pergunto para você nessa noite, onde você foi afrontado na sua vida? Aonde? Naquele emprego que estavam forçando você a pedir a conta? No ministério, dizendo que você não tem futuro? Quando você foi pedir um avalista para alugar a tua casa e você não achou ninguém, você falou, mas que coisa, hein? Eu não consigo um avalista para alugar a minha casa, para mim morar. Quando você foi afrontado, quando aquele dia você não tinha 30 reais para comprar um botijão de gás e a tua esposa precisava fazer o almoço? 40 dias e 40 noites. É muito tempo. O número 40, ele significa, na Bíblia, geração. Geração. Os reis geralmente ficaram aí na faixa de 40 anos. Os espias ficaram em Canaã espiando 40. O povo de Israel ficou perambulando no deserto 40 anos. 40, ele pode ser muito tempo, ele pode ser pouco tempo. O médico diz para você que você tem 40 dias de vida, que você vai morrer. Você fala o que é? É pouco tempo. O marido vai viajar e diz, eu volto em 40 dias. E você pensa, 40 dias é muito tempo. A igreja vai comemorar agora 2 anos de existência, daqui a aproximadamente uns 40 dias. Você fala, está em cima, é pouco tempo. 40 dias para a criança que vai nascer. Para quem está com a gravidez em ordem, é pouco tempo. Mas 40 dias para a criança que vai nascer, que a mãe corre sério alto risco de vida, é muito tempo. 40 dias e 40 noites, aquele monstro afrontava as fileiras de Israel. Foi muito tempo, meu querido. Não tinha dia, não tinha noite, não tinha sábado, não tinha domingo, que ele não aparecia diante do povo de Israel, para chamar aquele povo de marica. Para dizer que ali não tinha homem, para dizer que ali só tinha covarde. Só que tem um dia, né, querido, que a casa cai, como diz os jovens, né? Tem um dia que a casa cai. Num daqueles dias, Golias saiu para afrontar novamente. E novamente ia chamar de marica, que aquele povo não tinha homem, e por aí vai. E naquele dia, a palavra do Senhor diz, Davi, versículo 12, era filho daquele belemita, lá de Judá, cujo nome era Jessé, o qual tinha 8 filhos. 13, versículo 13 do capítulo 17. Apresentando-se os 3 filhos mais velhos para a guerra, Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai. Chegando-se, pois, Davi, pela manhã e à tarde,
Chegando, olha lá, versículo 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Versículo 19. A Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Versículo 20 do capítulo 17. Davi, pois, no dia seguinte, levantou-se de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou e partiu, como Jessé lhe disse. E chegando no acampamento, quando já as tropas saíam para formar ordem de batalha, os gritos chamavam para a peleja. Versículo 21. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem de fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxe aos cuidados de um guarda da bagagem, correu à batalha. E chegando, perguntou aos seus irmãos se estava tudo bem. Então Davi, no versículo 23 do capítulo 17, estando Davi ainda a falar com eles, eis que veio subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, que falou as mesmas coisas que antes falara. Todo mundo estava com medo, até que um dia, aquele homem saiu, afrontou, só que no meio tinha um que era escolhido de Deus. Eu não sei como que está o teu arraial, não sei qual é a peleja que você tem passado, não sei quais são as afrontas que você tem recebido, mas você é a pessoa que vai fazer diferença lá dentro do teu lar, lá dentro do teu trabalho, lá onde você coloca os pés. Todo israelita, vendo aquele homem, o filisteu Golias, fugiam dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: você viu aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará a sua filha como mulher, e a casa do seu pai vai isentar de impostos. Então falou Davi aos homens que estavam consigo: repete para mim, o que farão para quem ferir esse filisteu e tirar a afronta de Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Se você serve a Deus, se você faz parte do exército de Deus, quando você for afrontado, você lembre-se que estão afrontando o exército do Deus vivo, que é sobre a tua vida. Vamos lá. E o povo repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que ferir. Versículo 30. Desviou-se Davi de Eliabe para outro lado, e falou, e perguntou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como antes. Ouvida estas palavras que falaram para Davi, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não entristeça o seu coração, rei. Não entristeça de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra este filisteu. Chega um menino de 17 anos. Davi não vê o tamanho daquele homem. Davi não vê o tamanho da lança dele. Davi não vê o tamanho do capacete. Davi vê apenas uma coisa: a afronta, o tamanho da afronta daquele homem. Quando você, não interessa se ele é rico, se ele é pobre, quem te afrontou? Não interessa se ele é indouto, se ele é magistrado, não interessa. Não interessa se ele é empresário, se ele é não interessa. O que importa nessa hora é a gente analisar o tamanho da afronta que tem se levantado contra a tua vida. A palavra do Senhor diz que Davi, quando vê aquela situação, Davi, ele fala, olha, ele toma algumas atitudes. Quando você está diante dessa situação de afrontas na tua vida, e a palavra do Senhor essa noite é para quem está sendo afrontado. Você pega aquele salário na tua mão, aquele olerite, enquanto você está dando graças a Deus, alguém chega para você e fala assim: você merece só isso mesmo, cara. Você não tem capacidade para ir mais do que isso, não. Ou então alguém um dia apontou o dedo para você e falou assim: eu vou te ver na lona. Alguém um dia apontou para você e falou assim: você não vai dar em nada. Você sendo crente, fazendo parte do exército de Deus,
você tenha certeza de uma coisa: não afrontaram você, afrontaram Deus, porque Deus não era essa promessa que tinha para você de você não ser nada. Deus tinha algo grande, e alguém chega e diz outra coisa. Meu querido, comprou briga com Deus. Davi aqui, ele toma algumas atitudes diante dessa situação, e a palavra do Senhor diz: porém Saul disse a Davi: contra o filisteu você não pode ir com ele, pois tu ainda é moço e ele é guerreiro, desde quando moço. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava ovelhas, quando um leão veio e tomou na boca o urso e o leão, e o tomou o cordeiro do rebanho. Eu saí após eles, livrei o cordeiro da boca, levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. Versículo 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso, esse circunciso filisteu será morto como um deles, porquanto afrontou, de novo Davi fala, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Davi aqui, ele não estava indignado com ele, porque ele mesmo não estava nem fazendo parte da guerra, mas Davi sabia que esse povo era de Deus. Davi sabia que esse povo era um povo separado de Deus, que esse era um exército de Deus, que quando era afrontado, a afronta não estava sendo única e exclusivamente para o povo, estava sendo uma afronta de Deus, contra Deus, e Davi toma as dores aqui, e a palavra do Senhor diz: disse mais Davi: se Deus me livrou das garras do leão e do urso, ele me livrará das mãos desse filisteu. E Saul disse: vai, o Senhor será contigo. Versículo 38, Saul vestiu Davi com a sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu com a couraça. Davi vestiu, cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, mas jamais havia usado aquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Tomou seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras. Repete comigo, as 5 pedras. Você vai aprender hoje a usar um armamento diferente na tua vida, viu? 5 pedras lisas do ribeiro, e a pôs no seu alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão. Lançando mão da sua funda, foi se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o escudeiro ia diante do filisteu. Olhando o filisteu e vendo Davi, desprezou, porque ele era moço, ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires contra mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança, com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ou seja, quem tinha mandado Davi fazer esse negócio aqui, era Deus, porque ele estava indo em nome do Deus dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tem afrontado. Aqui começa, meu querido, verdadeiramente algo que eu começo a reconhecer, que eu observo na vida desse menino. 5 pedras, 5 coisas eu queria trazer hoje para a igreja. Coisas positivas, armas, ferramentas maravilhosas que a gente pode aplicar na nossa vida. E que muitas vezes nós nos entregamos, nós amedrontamos, nós ficamos atrás da moita, escondido, assustado com o tamanho do gigante. Não tem gigante maior na tua vida do que o teu Deus. Primeiro ponto. Amém? E o que eu quero hoje ministrar na tua vida aqui é o seguinte: primeira pedra, o problema é menor do que se pensa. Davi, ele pensou assim: o problema é menor do que se pensa. O problema é menor do que parece. Porque Davi, ele pensava o seguinte: eu sirvo a um Deus que é muito maior do que esse problema que me afronta. Você que tem sido afrontado, você coloca uma coisa no teu coração, a primeira coisa, a primeira pedrinha que eu quero que vai aí. O problema que eu estou passando, ele é menor do que eu penso. Porque eu sirvo um Deus que é maior do que esse problema. Qual é o tamanho do seu problema? O que tem te assustado? O que tem te afrontado? Você pode estar sendo humilhado, né? Pode ser que tenha acontecido muitas coisas na tua vida,
mas Deus vai te dar força para você vencer esse problema, porque você serve um Deus que é maior do que qualquer problema. Eu tive um exemplo na minha casa, que quando muito cedo meu pai deixou a minha casa. Minha irmãzinha com 10 anos. Eu um pouquinho maiorzinho já trabalhava. Simplesmente cansou e foi viver boemia, foi viver os deleites da vida. E eu vou dizer um negócio para você, foi difícil. Minha mãe, que de certa forma tinha o meu pai como um apoio, como pai, como marido, como chefe da casa. A minha mãe um dia chegou para mim e falou assim: Djalma, você é pequeno. Andréia, você é pequena. Mas eu vou dar a volta por cima, porque isso não vai me matar. Eu quando vejo minha mãe aqui na igreja, glorificando a Deus, eu percebo que a minha mãe floresceu diante daquele problema. A minha mãe, ela cresceu diante daquele problema. E aquilo que poderia ser um baita de um problema, no interior, né? No interiorzão aí, largou esposa, 2 filhos, dívidas. A minha mãe, ela floresceu verdadeiramente. Ela enfrentou aquele problema como se fosse nada. Quando meu pai voltou, lambendo o chão, doente, dependente, enxotado pelos outros, pelos amigos, já não tinha mais lugar para ele. Hoje vive numa clínica. Já falei de Jesus para ele, venho falando de Jesus para ele já há 15 anos. E um belo dia ele olha para mim e fala assim: não adianta você falar de Jesus para mim. Eu não quero, eu não aceito, eu não vou receber. Falei, você sim está com um grande problema. A minha mãe venceu o problema que você entregou na mão dela. Primeira pedra, o problema é menor do que se pensa. Segunda pedra, acreditar que Deus vai te honrar. Se no primeiro problema, o que aconteceu? O Davi sequer citou o nome do Golias. Você percebeu isso na Bíblia ou não? Chamou ele de gigante? Não. Chamou ele de grande? Não. O Davi colocou ele aqui numa situação ridícula. Falou assim: hoje mesmo, o Senhor te entregará nas minhas mãos, vou te ferir, vou tirar a sua cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do... Um menino de 17 anos falando isso: vou arrancar a tua cabeça, teu corpo vai para os abutres e de todo o arraial dos filisteus hoje também. Moleque abusado, né? Mas ele falou assim: isso não é problema para mim, porque ele não afrontou a mim, ele afrontou o exército do Deus vivo. Quando você tem problema, querido, você coloca Deus na frente, você fica tranquilo. Ele tem estratégia, ele tem o meio, ele tem a forma. Segunda pedra, acreditar que Deus vai te honrar. A Bíblia diz que Davi diz que vai enfrentar o incircunciso. O que é o incircunciso? Aqui o que a gente pode trazer hoje: incircunciso é todo aquele que não tem aliança com Deus, é um rebelde contra Deus. Incircunciso é todo aquele que não tem temor de Deus, e o gigante Golias não tinha temor de Deus. Incircunciso é todo aquele que não tem o nome no livro da vida, e você tem o nome no livro da vida. A grande vantagem do pequeno Davi aqui, em relação ao gigante Golias, era uma aliança que ele tinha com Deus, que Golias não tinha. Não adianta ser grande, não adianta ser dono de uma rede, de hipermercados, de shopping, se não tem aliança com Deus, querido. Você pega a Rebequinha aqui, que tem temor de Deus, é mais poderosa do que um desses. Você não é um lixo. Olha para o teu irmão e fala: meu querido, você não é um lixo, você é de Deus. Você não é. Ai daquele que te afrontar. Ai daquele que te afrontar. O grande milagre para Israel naquele momento seria o quê? A morte daquele tropeço, né? Aquele cara estava sendo um tropeço, 40 dias ali, ó, perturbando a vida do povo de Israel. Não foi um dia, não foi 2, foi 40 dias e 40 noites, vindo perturbar a paciência do povo de Israel. O grande milagre para o povo de Israel, se alguém chegasse para Saul: Saul, pede uma coisa que você queria. O que mais você desejaria na tua vida? Posses, terra, outro país? Não, eu falei, eu só queria uma coisa na minha vida: que alguém fosse lá e desse
uma surra naquele camarada lá que está afrontando o meu povo já há 40 dias. Esse era o grande milagre que o povo esperava. O grande sonho de Deus. Meu irmão, se você um dia aceitou Jesus Cristo, você é um campeão. Não me interessa se você tem 17 anos ou se você tem 96 igual o irmão José Fernandes. Não me interessa, se você aceitou Jesus um dia, você é um campeão, você já é um guerreiro de Deus. Você já foi separado por Deus. E Davi disse: eu acredito em Deus e Deus vai me honrar. E hoje mesmo dará a tua cabeça na minha mão. Então, primeira pedra, o problema é menor do que você pensa. Segunda, acreditar que Deus vai te honrar. E a terceira, não concordar com a derrota anunciada. Isso é difícil, pastor. Davi não concordou com a derrota dos seus irmãos, com a derrota do rei, já anunciada há 40 dias. Mas as pessoas podiam chegar para ele e falar assim: mas olha o tamanho da caneleira do gigante, olha o tamanho da lança do gigante, o capacete. Pode ser imenso, querido, mas Davi, ele pensava consigo: ele pode ter caneleira grande, pode ter capacete grande, pode ter escudo grande, pode ter lança grande, mas o orgulho de uma nação deve ser maior. O orgulho da tua casa, de você ter a sua família, você construiu, é tua, tem que ser maior do que qualquer problema que você tenha que enfrentar. O teu orgulho de ser um profissional na área que você executa, que você trabalha, que você domina, esse orgulho de você ser bom naquilo que faz, deve, meu querido, superar qualquer outro tipo de problema. Você tem que ter prazer naquilo que você faz, porque você fala: eu faço e faço bem feito. O orgulho de uma nação aqui era muito maior do que qualquer armamento bélico que os filisteus tinham. Aquilo que estava acontecendo com Israel era uma covardia, e Davi não aceitou essa derrota anunciada. Você também não deve aceitar nenhum tipo de derrota anunciada na tua vida. Uma mulher com câncer de mama, ela não aceitou a derrota anunciada pelo médico. Ela buscou o Senhor dos exércitos. Ela buscou o Deus verdadeiro. Uma demissão inesperada, não estava esperando, de repente você está ali tremendo com aquela folha na mão e está escrito demitido. Você não deve concordar com isso. Isso é derrota anunciada. Nome sujo no Serasa, você não deve aceitar. Você deve buscar meios. Você não pode concordar com a derrota anunciada. Venda o que tem, procure, empresta, dá um jeito, mas limpa teu nome. Faça currículo, mande para tudo quanto é lado, acerta a tua vida, Deus vai te honrar. Porque a segunda pedra é essa: acredite que Deus vai te honrar. Davi já havia sido ungido rei, talvez não sabia direito o que estava fazendo, né? Mas o que tinha acontecido naquela tarde, quando o profeta Samuel derramou o azeite sobre a casa, ele não entendeu bem direito aquilo lá, mas agora o Espírito Santo já estava invadindo Davi de uma tal forma, colocando ele como soberano para fazer algo que ninguém ali se metia a fazer. Amém? Quarta pedra. Então, primeira pedra, o problema é menor do que você pensa. Segunda, acreditar que Deus vai te honrar. Terceira, não concordar com a derrota anunciada. E quarta, a autoestima, e aqui no caso, a autoestima de um povo, às vezes depende de você. O futuro de Davi, da nação de Israel, estava comprometido diante daquele momento. Tinha outras nações vendo aquela briga. Se o gigante vencesse, o que seria de Saul? O que seria do exército? A sua derrota iria comprometer os seus filhos, a sua casa, a sua família. A tua derrota vai comprometer os seus filhos, a sua casa, a sua família, tudo. Por isso você não deve concordar com a derrota anunciada. E você tem que levantar a autoestima da tropa que te acompanha. Muita gente, muitas vezes está passando por uma situação, e eu queria me ater um pouquinho sobre autoestima. Está passando por uma situação e só sabe falar uma coisa: irmão, vamos orar.
Irmão, vamos orar. Irmão, mas não tem que trabalhar também, gente? Só vai para a oração. E a ação fica onde? Ô pastor, estou passando por uma situação terrível, estou orando de manhã. Qual é a tua situação? Eu estou desempregado já há 2 anos. E que você tem feito? Eu estou orando de manhã, eu estou orando à tarde, eu estou orando à noite. Eu falo sim, e quando é que você tem tempo para buscar serviço? Tem coisas que dependem de você, viu, querido? Que Deus não vai fazer por você. A autoestima, a sua autoestima, depende das suas atitudes. A autoestima da sua esposa depende de você. A autoestima do seu esposo depende de você. A autoestima tem que ser uma família alegre, feliz, porque sabe que Deus está no controle. Levantou gigante, mas ele é menor do que a gente pensa. Eu acredito que Deus vai me honrar. Eu não vou concordar com a derrota anunciada. E a minha família tem autoestima, a minha igreja tem autoestima, e a gente não vai se entregar diante desse problema. Existiu na África do Sul, existe, né, um homem chamado Nelson Mandela. Quem já ouviu falar desse homem aqui? Glória a Deus, todo mundo conhece. Esse homem ficou 27 anos preso, e depois ficou mais 2, porque aí as nações começaram a se levantar contra, né, o apartheid, por aí vai, e não concordavam com o Nelson Mandela preso. Daqui a pouco já eram 29 anos preso, num país onde eram governados por brancos racistas, África do Sul, e com uma população imensa de negros afrontados. Eram afrontados em todos os sentidos pelos brancos. No ônibus, para você ter uma ideia, na África do Sul, tem uma placa, uma placa bem grande, assentos reservados no fundo para negros e animais. Isso é afronta ou não é? Aqui já é uma afronta de uma nação, já é afronta de um povo. Nos restaurantes tinha uma mesma placa: acesso reservado somente a brancos, negros e animais é em tal lugar. 29 anos depois, Nelson Mandela, diante da pressão internacional, sai da cadeia e diz: as grades não conseguiram abafar os meus sonhos. Nelson Mandela sai da cadeia e é eleito presidente da África do Sul. Você vai na África do Sul hoje, sabe o que você encontra? Negros em carros importados. Você vai na África do Sul hoje, sabe o que você encontra? Negros jogando golfe em campo de golfe. Por quê? Alguém se levantou depois de 29 anos e quebrou a afronta do inimigo contra um povo abençoado que são os africanos. Amém? Davi sabia que a autoestima do exército de Israel estava no chão e precisava ser levantada. Eu tenho certeza, esse negócio de autoestima é muito sério. Se alguém chegar aqui na porta, chegar aqui hoje, né? E chegar aqui para afrontar nessa igreja, e quiser começar a afrontar dizendo: aqui não tem homem. Alguém chegar aqui hoje e falar: não tem homem aqui nessa igreja, ele não vai conseguir terminar a frase, porque eu garanto que tem homens e mulheres aqui que não vai deixar ele dar o segundo passo, porque não aceitam mais afrontas na vida. Tem homens, tem pastor, tem servos de Deus neste lugar, e não vai deixar o inimigo banalizar, não. Amém ou não? Tem homens aqui e mulheres de Deus que não vai deixar o camarada dar o segundo passo para dentro? Misericórdia. O exército de Israel estava tão assustado que diante daquela proposta que o filisteu fez, não teve condição de mandar uma contraproposta. Geralmente manda uma contraproposta. Falou: ô filisteu, você tem 3 metros, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos mandar uma proposta justa para você. Você vem sozinho e nós mandamos 2. Seria justo. Mas quando você é afrontado, você só sabe fazer uma coisa: chorar, se desesperar e clamar. Está na hora de reorganizar a tua vida. E se o povo de Israel faz uma contraproposta, quem sabe aceita? Talvez não. Quinta pedra:
A vitória é para a sua família, é para a sua igreja e é para Deus. A palavra do Senhor diz, essa luta não era dele, Davi não tinha nada a ver com ela. Essa luta era para a nação e era para Deus. Davi diz para aquele monstro, eu vou hoje te matar e cortar a tua cabeça. E o gigante vem contra ele, e Davi vai contra o gigante. O diabo muitas vezes te acha fraco, ele te acha que você já não tem mais força. É o momento exato de você dar uma reviravolta na tua vida. É no momento que o inimigo achou que venceu. É no momento que o inimigo achou que as afrontas já foram suficientes para te derrotar. Tá certo? E talvez o gigante falou, escudeiro, sai da frente, tira o capacete, porque nesse moleque quem bate sou eu. E vem ele caminhando agora contra Davi. Né? E Davi pega essas 5 pedras. Primeira pedra, o problema é menor do que você pensa. Segunda pedra, ele acreditou que Deus ia honrar a vida dele. Terceira pedra, Davi não concordou com a derrota anunciada. Quarta pedra, ele sabia que a autoestima de uma nação toda estava em suas mãos. E quinta pedra, a vitória seria para Deus. Amém? Quando você vencer aquela afronta, se atropelar ela e for um vencedor, lembre-se em primeiro lugar de Deus, porque foi Ele que venceu para você. Amém? Davi pega 5 pedras. Ao invés de pontiagudas, ásperas, ele pega 5 pedras lisas. As armas que nós temos e usamos são armas diferentes, viu, querido? Qual o ideal que seria? Se eu vou pegar pedras para atirar em alguém, eu vou pegar pedras pontiagudas, aquelas que rasgam, aquela que machuca. Ele pegou 5 pedras lisas. Tinha que ser diferente. Isso faz a diferença na vida das pessoas. Davi sabia que a força de uma pedra não mataria aquele monstro. Por isso, a palavra do Senhor diz o quê? Vamos lá. Assim, Davi, sucedeu que, dispondo-se o filisteu encontrar-se com Davi, este apressou, deixando as suas fileiras, correu ao encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no seu alforje, tomou dali a pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Versículo 50, assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu, porém não havia espada na mão de Davi. Versículo 51, pelo que correu Davi, lançando-se sobre o filisteu, tomou a espada, desembainhou e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Glória a Deus. A pedra foi. Davi só lançou. Quem deu a direção foi o Espírito Santo. O camarada caiu. E está lá, babando. Morto praticamente. Aí Davi chegou lá e falou, e aí? E aí, seu mané? Levanta. Davi fez assim. Quando você derrubar os gigantes que um dia te afrontaram, você não desmaia ele não, porque ele pode te levantar e te pegar novamente. Você destrói, você mata, você executa. Porque uma vez que aquele homem caiu, que aquele monstro caiu, Davi correu com a espada, com a espada do próprio gigante, ele corta a cabeça daquele gigante. Uma vez, gigante sem cabeça, não tem mais gigante. Uma vez, problema sem a sua base, sem a sua cabeça, não tem mais problema na tua vida. Prevaleceu o menino Davi contra um monstro de quase 3 metros de altura. Mas quem venceu essa batalha foi Deus, através desse menino simples, tá certo? Que encarou que o problema não era tão grande assim. Conclusão, você deve profetizar a vitória. Quando Davi se encontrou com o gigante, o que ele disse? Hoje mesmo, eu vou cortar a tua cabeça. Você deve profetizar isso na tua vida. Você deve encarar aquele problema que tem te afrontado e falar, eu vou te vencer, eu vou te destruir, porque eu tenho Deus e você não tem. Se for uma afronta, você fala assim, olha, Deus é na minha vida e eu vou vencer essa peleja. Que não pode ficar tanto temeroso lá, atrás da moita, lá com medo. Não, meu querido.
Cantou uma vez, já mata o galo, porque aí não tem perigo mais dele cantar a segunda. Acabou a afronta. Acabou a afronta na tua vida. Destrói. Aquilo que o problema gigante profetizou não aconteceu, né? Aquilo que o gigante falou, não, eu vou te matar, vou dar, isso não aconteceu. Por quê? O gigante não tinha Deus. Mas aquilo que o servo de Deus profetizou, exatamente como ele profetizou, isso aconteceu. Amém? O problema é menor do que parece. O problema pode ser maior do que parece. Depende do ponto de vista e depende do lado que Deus está. Gigante, ele achou que o problema era fácil de resolver. Encontrou um Deus muito maior que ele. Os problemas estão te enfrentando, estão achando que está te derrotando. É que eles não conhecem direito o Deus que você serve. Vamos ficar de pé.